Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje fora de casa contra o Sport. E vamos ver as últimas notícias sobre o Mercadão da Bola do São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora te explicar agora como é que fica o São Paulo e seu contrato com a Superbet para o patrocínio Master após o acordo que está praticamente selado entre Flamengo e Superbet. A mesma patrocinadora do São Paulo vai ser responsável por patrocinar o Flamengo. A diferença é que o São Paulo tem direito a 72 milhões de reais fixos e o que se conta no Rio de Janeiro é de que o Flamengo pode faturar 200 milhões de reais por ano com a mesma patrocinadora do São Paulo. A pergunta que você se faz é, será que o São Paulo tem direito a algum reajuste? Por contrato, há uma cláusula que beneficia o tricolor, mas somente a partir de 2027. Só para explicar, essa cláusula atende pelo nome de Delta. E é um mecanismo que evita que o São Paulo fique com valores defasados em relação a casas de apostas esportivas na comparação com o Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O patrocínio do São Paulo deve corresponder a 91,3% da média entre os seguintes valores: 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. Você pega essa média e chega à conclusão de que a partir de 2027, se de fato o Flamengo tiver um contrato de patrocínio de 200 milhões de reais, São Paulo passa a ter um patrocínio de 123 milhões. São 50 milhões a mais do que o contrato atual, que foi recentemente reajustado, até por isso o tricolor nem poderia exigir mais dinheiro da Superbet. Só para completar, noticiário do tricolor: Rafael Tolói contratado, as tratativas com o Mailton seguem, São Paulo já tem o sim do lateral direito que está na Chapecoense e agora tenta se acertar com o Metalist. Há enorme expectativa de que esse acordo seja selado a qualquer momento. A gente estava aqui falando como será que o São Paulo vai, é sub-20, é não sei o quê. Fizemos até uma enquete aqui no nosso canal. A maioria queria os reservas. Mais de 40% falou, não, quero reservas, queremos reservas. A opção era reserva, sub-20, titulares, misto. Tá mais pro quê? Tá mais para titulares. Titulares. Não adiantaram nada os meus apelos, né? Não adiantaram nada os meus apelos. Mesmo? Puta merda. O São Paulo, na verdade, já chegou no Recife na noite da sexta-feira com 24 jogadores, que normalmente é o número completo da delegação. E já informou, antes mesmo do embarque, que 4 titulares não viajariam, né? Tá. Só 4 titulares, né? O Rafael, o goleiro. Rafael. Os 2 volantes, Marcos Antônio e Alisson, e o Luciano. Só. Tá? Só. O resto, que estava lá em Medellín, dos titulares / reservas, embarcaram. No lugar desses 4, foram 4 garotos, né? Da base. Né? Então, assim, não foi uma alteração no que eu imaginava. Aquela ideia do sub-20 que eu defendia, na verdade, foram 4 jogadores do sub-20 que não devem começar a partida. Né? Foi um goleiro no lugar do Rafael, o João Pedro, aquele mesmo da Copinha. Tá. Foi um zagueiro, o Igão, que tinha treinado com o Zubeldia, não jogou a Copinha, mas fez a pré-temporada com os demais. E 2 outros jogadores, o Nicolas, que é lateral esquerdo, mas também joga no meio, é canhoto, e o Pedro Ferreira, que é meia, que é os jogadores que eu mais gosto, talvez é o jogador que eu mais gosto da base, foi aquele menino que entrou no intervalo da final da Copinha, e é um jogador muito promissor, muito habilidoso e tal. Então foi um goleiro, um lateral / meia, um zagueiro e um meia. Né? O Igão deles é o mais novo, tem 17. Por que o Igão não joga nem no sub-20? Porque 17, ele, de fato, é o zagueiro. Todo mundo estava falando do Isaac, que veio do Bragantino, que também treinou com o Crespo essa semana. O Isaac não foi o Igão. Mas é aquilo, né, Tironi? Ele já dá essa pista levando quase todo mundo e só 4 da base, só um zagueiro da base que vai jogar bastante gente do time titular mesclado com reservas. É isso que vai ser o São Paulo no Recife.
Agora, uma pergunta para você. Não sei se temos essa informação. Isso é o quê? A diretoria que falou vai ter que jogar com titular ou foi também o Crespo que falou vou entrar nessa e vamos com titular? O que você acha? Eu acho, não é que eu acho, isso tem acontecido com qualquer técnico com essa mesma direção. No final das contas, o São Paulo ele dá autonomia ao treinador, mas não rifa com qualquer competição, qualquer jogo. Então ele deixa o treinador numa situação. Eu acho que o Crespo. Entendi, ele fala, você faz o que você quiser, mas mas perder contra o Sport não é bom. Mais ou menos isso. Exatamente, isso, exatamente. Ó, ninguém vai se meter, mas ó, veja bem, é o Sport, era bom ganhar. E aí agora vendo o Crespo nessa volta ao São Paulo, dá para imaginar que ele faça mais ou menos como ele fez contra o Atlético Paranaense naquele jogo que a gente estava na ida. Né? Sim. O goleiro a gente já sabe que vai ser o Yang. Eu ia chegar nisso. Vamos enfim ver o Yang, né, em ação. Vamos ver o Yang. Que é uma questão bem discutível, né? Porque se você poupa poucos, você está poupando, inclusive, o goleiro, como ele fez com o Rafael no jogo com o Atlético, jogou o Jandrei, né? Certo? Sim, então, pois é. Um dos poupados é o goleiro, que nem viajou. E aquele dia o Rafael estava vendo o jogo do nosso lado, você lembra? Ele não fala nem no banco. É a mesma coisa, só que no Recife. Então, o Yang vai jogar. Aí, meu caro, as dúvidas. Se ele faz o sistema com 3 zagueiros, se ele mantém. E aí, se ele mantém com os 3 zagueiros únicos que eles têm no elenco, o Arboleda está machucado, seria o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino. Ou se ele faz a linha de 3 com os 2 reservas que ele tem testado, improvisados na zaga. O Negruti de um lado e o Patrick do outro. Ele pode colocar, por exemplo, 2 em um desses. Sim. Né? Ou esses 2 e mais um, enfim. Mas se ele coloca o Patrick, ele já obrigatoriamente vai ter que jogar com o Enzo, que também está se esforçando todo jogo. Ele não colocaria o Nicolas desde o começo, eu imagino, né? Enfim, aí do meio para frente, do Yang. Se forem 3 zagueiros, eu acredito que pelo menos um dos zagueiros titulares seja preservado e jogue um improvisado. Na direita, acho que deve jogar o Mike e não também o Cedric. Sim. Aí, na esquerda, ou o Patrick, se ele não for para a zaga, ou o Enzo. O Enzo, não tem outro. Que também, para mim, é um desespero, né? Bom, putz, cara, você não sabe como eu tô. Do meio para frente, ok, você pode botar lá o Luan, o Pablo, até o Rodriguinho, que eu não colocaria. Né? Um deles. Não, 2. Né? Porque o Luan eu acho que ele não vai botar o Bobadilha, né? Acho que ele não vai botar o Bobadilha, né? Bom, foi viajar, né? Sei lá. Tá. Não Mas sei. sim, né? Também jogou o jogo inteiro, enfim, não deveria, né? Eu não faria isso. O Rodriguinho, aí Lucas e. Eu acho que o Lucas não vai começar, cara. Acho que o Lucas ainda eu também acho que ele não vai começar. É verdade. Mas na frente ele tem. Foi o Ferreirinha e o André que tem jogado, foi o Tapia, foi o Dineno, né? Foi o Henrique do Carmo. Ele tem como montar um ataque reserva, né? Não. Sim. O problema é sem usar os titulares, né? A defesa que não dá para montar com essa relação de jogadores no Recife, uma defesa sem usar os titulares, e isso me apavora, sinceramente. Sim, pois é. Bom, então foi menos reservas do que a gente imaginava, ou que se imaginava que poderia ser, então pode ser um time misto de novo, e vamos que terça-feira tem o jogo super decisivo, enfim. Vocês gostam do Mailton como lateral direito aí da Chape? Acham que pode compor bem no time do São Paulo? É claro que jogar o Alex Miller acha o melhor jogador da Chapecoense, eu acho. Então, eu assisto a Série B, vi alguns jogos da Chapecoense, inclusive, e para mim ele sempre foi um dos melhores em campo e muitas vezes o melhor. Quem não conhece, tira sarro por causa do nome. Pô, Mailton, quem que é esse Mailton? Nunca vi na vida, vai jogar no São Paulo. Pô, São Paulo tá acabado. Gente, tem que respeitar o jogador que vai ganhar uma oportunidade que talvez ele já fizesse por merecer. Só que as pessoas não acompanham, não assistem. E o Mailton, olha só, até pelos números da Marina, aqui ó, 29 jogos, 8 gols como lateral direito e 7 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 15 gols, mais da metade do que o número de jogos, então, metade, né? Metade de gols em relação ao número de jogos. Eu acho que
que vale a pena, principalmente se o São Paulo não gastar muito dinheiro. Eu não entendo certos movimentos que alguns clubes fazem no mercado. Você vai lá buscar o Mailton, nada contra o rapaz aí, com números interessantes, como o Alex disse aqui. Mas aí o São Paulo recentemente liberou, por exemplo, o Moreira, lá para o futebol da Europa, para o Porto, lá de Portugal. Aí não aproveitou o rapaz aqui que tinha um bom potencial. Tem o Igor Felisberto lá na base, que era tido como uma joia e tal, e o São Paulo não subiu o rapaz, não utilizavam ele. E aí agora você vai, contrata um jogador, aí contratou o Cédric numa aposta. Aí tinha o Igor Vinícius que dispensou, tudo bem, já estava desgastado, mas o Moreira e o Igor Felisberto, rapaz, eu não consigo entender. Aí você vai, contrata um jogador que vai ser uma aposta, como é o Mailton aí, em vez de dar uma oportunidade para um rapaz da base que até a torcida vai ter mais paciência com ele. O Cédric, tudo bem, tá? Vai lá, é um cara que tem uma rodagem internacional, jogou na Premier League, beleza, você fazer uma aposta ali para você ter um cara mais experiente na posição. Agora, você contratar um jogador, que, com todo respeito aí aos números do Mailton, mas você tendo outros na base que subiram recentemente, mas não tiveram muitas oportunidades e que a torcida teria mais paciência por serem crias da base do São Paulo, e aí você não dá oportunidade para esses caras e traz um jogador para ser uma aposta. Desculpa, eu não consigo entender esse movimento. Aí você gasta dinheiro com esse tipo de jogador, sabe? Então, assim, aí os clubes depois reclamam, estamos endividados, sabe? Tem movimentos que não dá pra entender. Tem coisa que, Desculpa. assim, se você fosse o seu dinheiro, você não faria. Exatamente, né? perfeitamente. Você não ia fazer esse tipo de coisa. Tem mais São Paulo no Gazeta Esportiva? Marina, conta pra gente qual deve ser a escalação do Tricolor para enfrentar o Sport. Conto sim, Michele, conto para você, para todo mundo que está acompanhando. E ó, o Alex Miller já tinha dado uma olhada aí nas notícias sobre o São Paulo antes de dar o palpite dele em 1-1, né? Então ele já sabia mais ou menos ali o que eu ia trazer de informação para vocês. Acontece o seguinte, vários jogadores aí do São Paulo acabaram nem viajando lá para o Nordeste brasileiro, justamente pensando nesse jogo da Libertadores que vai acontecer na terça-feira contra o Atlético Nacional. Então, por exemplo, o Rafael não viajou, o goleiro Rafael não viajou. Então, Yang muito provavelmente deverá fazer a sua estreia com o time do São Paulo. Ele viajou para lá, está aparecendo nas fotos aí todo feliz e saltitante, deve ser o grande goleiro do São Paulo, mas não deve ser só ele não que deve fazer a estreia, tá, gente? Outros jogadores aí sub-20 do São Paulo foram relacionados pela primeira vez. São os casos aí do João Pedro, meia João Pedro Ferreira, tem também o lateral esquerdo Nicolas, que também foi relacionado pela primeira vez, e outro goleiro, o João Pedro, tá certo, gente? São dois João Pedros mesmo, tá? Aliás, o goleiro é João Pedro e o meia é o Pedro. E o Igão também, o zagueiro, ele já foi relacionado outras vezes, já jogou inclusive no ano passado, também foi relacionado, também viajou lá para a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport. Vamos passar uma provável escalação para vocês, lembrando que Rafael não viajou, também não viaja. Cadê aqui, gente? Eu separei para vocês. Alisson, Marcos Antônio e Luciano também não viajaram, todos preservados para o confronto de terça-feira. Provável escalação na tela, então, com Yang no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Mike, Pablo Maia, Luan, Patrick e Rodriguinho, e na frente Tapia e Dineno. Essa é uma provável escalação do São Paulo com diversas modificações, justamente por conta dessas ausências que não estarão presentes ali. A gente viu nas fotos, inclusive do São Paulo, que vários jogadores que nem aparecem aí na escalação viajaram. Mas esse é um mistão que o Alex Miller tinha falado que ele apostava que deve ser, e a gente também está achando que deve ser por aí esse caminho do Hernan Crespo nesse jogo contra o Sport. Vai ser uma tarde e noite de muitas estreias aí, muito provavelmente, mas ainda assim eu mantenho meu palpite em 2-0, viu, Mi? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Sport, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, aqueles jogos considerados mais fáceis, que no primeiro turno o São Paulo não venceu em casa, como o Sport, o Fortaleza, o Vasco da Gama e o Mirassol, nesse segundo turno vai enfrentar esses mesmos times, só que fora de casa, que é muito mais difícil, né, galera? Mas nesse jogo de hoje contra o Sport, o Hernan Crespo deve poupar vários titulares, e eu até concordo com isso.
até porque na terça-feira é um jogo muito decisivo para o ano do São Paulo. Tem que tentar vencer de qualquer jeito o Atlético Nacional para se classificar para as quartas de final, né, galera? Senão vai ficar como o ano passado, apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro. Porque temos que ser sinceros, o São Paulo não tem muita chance de ser o campeão brasileiro. E para esse jogo de hoje, é muito difícil prever a provável escalação do São Paulo. Na zaga, por exemplo, a gente não sabe se o Crespo realmente vai jogar com 3 zagueiros ou 2, porque muito possivelmente vai ter alguns garotos da base como zagueiro. Já na ala esquerda, deve ter o jovem Patrick, na direita o Mike, de volante deve ter o Luan e o Pablo Maia, de meio campo o Rodriguinho, e na frente o Gonzalo Tapia e o Dineno. É mais ou menos isso, né, galera? Na minha visão. Claro que pode ter várias mudanças ainda, mas no gol e na zaga é muito difícil prever nessa escalação. E o tricolor fechou com o zagueiro Rafael Tolói até o final de 2026. O zagueiro de 34 anos, que já vai fazer 35 anos agora em outubro, chega para ser o 5º zagueiro do São Paulo, que já conta com Arboleda, com Alan Franco, que acabou de renovar contrato, com o Sabino e com o Ferrarese. E como o Crespo joga com esse esquema de 3 zagueiros, tem que ter no mínimo 5, né, galera? Não tem jeito. A situação complicada é que o São Paulo precisa de reforço, mas se for eliminado nessa terça-feira pela Libertadores, aí já vai começar a sobrar mais jogadores, porque vai ficar apenas o Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo está numa situação muito complicada, já que precisa de reforço, como mais um zagueiro, né, que agora fechou, mais um lateral direito e por aí vai. Mas na minha visão, acho que o São Paulo paga muito alto, né? Salário muito alto para jogadores muito veteranos, como agora o Rafael Tolói, o Luiz Gustavo, o Oscar, o Lucas Moura eu nem conto muito, porque na minha visão, se ele estiver com condições, é o melhor jogador do time, né, galera? Não tem jeito. Então, por que ao invés do São Paulo não ficar contratando jogadores tão veteranos, não começar a investir em jogadores mais jovens, né, galera? Que pode ficar 2, 3, 4 anos no clube, como faz o Palmeiras. Claro que o São Paulo não tem o dinheiro, né, que o Palmeiras tem, mas tem que começar a pensar assim ao longo prazo. O Arboleda, por exemplo, ficou 8 anos, né? Tá 8 anos agora no São Paulo. Então, o Rafael Tolói, o Oscar, o Luiz Gustavo, quando chega, dificilmente fica muito tempo. Até porque, mesmo que esses jogadores estejam livres, o São Paulo tem que pagar luvas, depois direito de imagem, salário e por aí vai. Fica assim uma conta muito alta. E o que todo mundo quer ver é o fechamento do ano do São Paulo. Será que o time realmente vai ficar com superávit? Porque está vendendo jogadores muito a preço de banana, né, galera? Como o Matheus Alves e o William Gomes. Agora o Lucas Ferreira. Na minha visão, a única explicação de estar vendendo jogadores tão barato é porque o São Paulo realmente quer fechar com superávit, mas também está muito próximo de fechar com Evangelos Marinax, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. Aí ele vai ficar com metade praticamente dos jogadores, né, das porcentagens dos jogadores da base. Mas como o São Paulo está vendendo agora, né, o Lucas Ferreira, entre outros, fica praticamente com toda a porcentagem, né, 80%, e por aí vai. E com essas 5 vitórias seguidas pelo Brasileirão, o São Paulo deu um salto enorme. Agora está 12 pontos à frente da zona de rebaixamento. Agora em 19 jogos, o São Paulo venceu 7, 5 com o Hernan Crespo, também empatou 7 e perdeu 5. Então o São Paulo aparece em sétimo com 28 pontos. Aí o Vasco da Gama, que abre a zona de rebaixamento, tem 16 pontos. Claro, né, galera, que tem vários times com 2 jogos a menos, até um jogo a menos do que o São Paulo, como o Vasco da Gama, que tem 2 jogos a menos. O Grêmio, o Santos tem um jogo a menos. Então, mesmo assim, foi muito importante essas 5 vitórias, né, do São Paulo. Eu via vários comentaristas antigamente que defendiam o Zubeldia falando: a torcida tem que entender que o time do São Paulo é fraco, que o elenco é limitado, que não sei o quê. Mas não é isso que a gente está vendo com o Hernan Crespo.
Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo vem jogando muito nos últimos jogos, uma diferença enorme, né, galera? Até porque com o Zubeldia, o São Paulo não vencia em casa Inter de Limeira, Velo Clube, Ponte Preta, Sport e vários clubes. E após o jogo de hoje contra o Sport, o São Paulo volta a campo na terça-feira, agora jogando em casa contra o Atlético Nacional, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. No dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro. No dia 30, fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 13, em casa contra o Botafogo. No dia 20, fora de casa contra o Santos. E no dia 27, em casa contra o Ceará. Esses 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!